Olá, paz do Senhor a todos. Que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, hoje nós vamos entrar no último capítulo do livro de Miqueias, que fala sobre Israel desolado da justiça, a restauração de Israel, seu arrependimento nos últimos dias e os inimigos de Israel humilhados e Israel novamente reunido, o juízo sobre os inimigos de Israel e a confiança de Israel em Deus. Amém? Vamos dar início à nossa leitura bíblica, que Deus possa nos abençoar, nos guardar e nos livrar, irmãos, de todo o mal. Que Deus venha nos proteger das forças malignas, nos proteger das potestades e principados deste mundo. Amém? No versículo 1 fala: Ai de mim, porque estou como quando recolher os frutos do verão, como quando rebuscaram depois da colheita de uvas e não fica cacho para comer, nem figos temporãos, os quais a minha alma desejou. Irmãos, nesse primeiro versículo, a exclamação ai de mim apresenta Miqueias representando Israel arrependido ao confessar a sua corrupção e lamentar a necessidade do castigo. Porque estou como quando recolher os frutos do verão, significa que não ficou nenhum fruto, embora a pessoa busque com diligência, Israel não produziu frutos bons para o Senhor, amém? Versículo 2: Pereceu os benignos da terra, e não há um que seja reto. Dentre os homens, todos armam ciladas por sangue, cada qual arma uma rede a seu irmão. Irmãos, a ideia é toda a estrutura nada da nação de Judá estava tão arruinada com a corrupção e baixeza que começavam ao topo e eram filtrados até embaixo, até que não se podia dizer que havia algo bom, sinal que tudo era ruim. 3. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire, e o juiz se apressa, a recompensa e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles maquinam o mal. Na primeira fase, revela que o povo estava pronto, irmãos, para fazer o mal, mas diz eles, podem ser subornados para fazer qualquer coisa. E o grande fala da corrupção da sua alma, significa que o homem rico comunica ao juiz o mal que ele propõe contra os pobres, e eles, ou seja, o rico e o juiz, inventaram a questão entre os dois, quer dizer, eles maquinam o mal contra o povo. 4. O melhor deles é como uma sarça, o mais reto é como uma sebe de espinho. Veio o dia dos teus vigias, veio a sua visitação, agora será a sua confusão. Não creias no inimigo, no amigo, nem confieis no nosso guia, naquele que dorme ao seu lado, e cuides, não abras a porta da tua boca. Nos versículos 5 e 6, irmãos, mostra o baixo nível a Israel de Judá havia chegado, que demonstra que o egoísmo reinava em toda a parte e que não podiam nem mesmo confiar nos parentes mais próximos, porque o filho desonra o pai, a filha levanta contra a mãe e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Olha só, irmãos, no versículo 6 do que fala, né? Aqui é uma palavra que está falando e confirmando os acontecimentos que está havendo hoje no mundo que nós vivemos, na era de hoje, irmãos. O que quer dizer, e cita este versículo para provar que o evangelho da graça, quando é rejeitado, desperta a iniquidade do coração. Além disso, a entrada e a proximidade
do amor perfeito, ou seja, Cristo, provoca a atividade, o seu ódio. A ideia é a luz rejeitada que se transforma numa escuridão aprofundada, irmãos. Nós vemos aqui que aqui é uma confirmação de toda a maldade que está acontecendo hoje no mundo, irmãos. Que às vezes o mal está dentro da nossa própria família. O mal está mais próximo da gente do que nós imaginamos. Por isso nós temos que se apegar muito a Deus e confiar na palavra de Deus. Amém? A restauração de Israel, o seu arrependimento nos últimos dias. Versículo 7. Mas quando a mim esperarei ao Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e meu Deus me ouvirá. Tu, inimiga minha, não se alegres de mim por eu ter caído, pois levantar-me-ei, mesmo que more em trevas. O Senhor será a minha luz. A ira do Senhor suportarei, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa, me faça justiça. Ele me trará a luz e eu verei a justiça. Vamos lá no discernimento. Versículo 7. A maioria dos profetas do Espírito Santo, mesmo depois de anunciar o juízo severo, dá um salto para diante para mostrar o futuro glorioso de Israel. Verá no devido tempo, desse modo, cumprindo as profecias feitas por patriarcas e profetas em tempos passados. De fato, os versículos 7 e 9 mostram o arrependimento, irmãos, de Israel nos últimos dias. Isso é evidenciado pela frase: quanto a mim, esperarei ao Senhor. Tu, inimigas minhas, significa, quando fala, quanto a tu não te alegres de mim, refere-se a todos aqueles que haviam abandonado Israel. Mesmo que more em trevas, o Senhor será minha luz. Refere-se às trevas que já duram aproximadamente 2000 anos e que se aprofundaram ainda mais durante a primeira metade da grande tribulação, quando Israel acreditará que o anticristo é o Messias, mas depois, durante a batalha do Armagedon, Israel clamará ao Senhor. Nessa oportunidade, ele será a minha luz. A ira do Senhor suportarei, porque pequei contra ele. O profeta, revigorado como Daniel, pelo espírito de intercessão, característico do sumo sacerdote na confissão de Israel, confessa que os pecados da nação são seus, aceita a ira de Deus como justa e com confiança espera uma vindicação futura. Essa é uma característica das mais tocantes do ofício profético. Se disser Jeremias, são profetas. Orem agora ao Senhor, e eu verei a sua justiça. Diz respeito à segunda vinda do Senhor, irmãos. Os inimigos de Israel humilhados. E a minha inimiga verá isso, e a vergonha cobrirá e me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora ela será pisada como lodo nas ruas. Israel novamente reunido. No dia em que forem edificados os teus muros, naquele dia estará afastado o decreto. Nesse dia virão a ti desde a Síria e das cidades fortes até o rio, e de mar a mar, e de monte a monte. Mas não obstante, esta terra será desolada, por causa dos que habitam nela, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com o teu cajado, rebanho a sua herança que habita a sós, no bosque, no meio do Carmelo, que procurem pastos em Baçã, como nos dias da antiguidade. Juízo sobre os inimigos de Israel. Eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias que saíram do Egito. O povo verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o teu poder,
porão a mão sobre a sua boca e se ensurdecerão os seus ouvidos. Lamberão o pó como o serpente, como os vermes da terra, tremerão e sairão dos seus esconderijos. Com pavor virão o Senhor vosso Deus e temerão por causa de ti. A confiança de Israel em Deus. Que Deus há como tu, que perdoa a iniquidade e que esquece a rebelião dos rebeldes, remanescentes da sua herança. Ele não retém sempre a sua ira, porque se deleita na misericórdia. Ele voltará a ser misericórdia de nós, ter misericórdia de nós, sepultará as nossas iniquidades e lançará nas profundezas do mar todos os nossos pecados. Cumprirás a verdade a Jacó e a Abraão, benignidade que jurastes aos nossos pais, desde os tempos antigos. Irmãos, nesses últimos capítulos que fala, a primeira frase continua a referir-se à restauração que se iniciará na Era do Reino, com a Síria empregada como um tipo de maior inimigo de Deus. E das cidades fortes fala do Egito, que simboliza o mundo, e das cidades fortes do rio, de fato diz respeito aos próprios Egito, e no sentido simbólico do Egito ao Eufrates. Essa parte do mundo atualmente, como no passado, foi o maior inimigo de Israel. A última frase refere-se a todas as nações do mundo, empregando os dispersos de Israel, que retornaram à verdadeira casa de Israel, irmão. A expressão não obstante significa de fato, mas antes disso haverá desolação. Essa desolação durou cerca de 2000 anos, que Israel finalmente se tornasse novamente um Estado. A frase por causa do fruto das suas obras revela o motivo pela condição passada de Israel e seu juízo que está por vir no futuro próximo das mãos dos homens do pecado. A oração deste versículo, que é o 14, é dirigida ao Messias, o grande pastor do seu povo. Esse cajado o consolará e não os ferirá. O seu povo morará solitariamente, ou seja, eles desfrutarão de uma nacionalidade distinta, em segurança absoluta e com prosperidade abundante. Mais uma vez, essa é a era do reino. No versículo 15, dá a resposta do grande pastor à oração do Miqueias, e lhes mostrarei maravilhas, registra o Senhor fazendo grandes coisas para Israel, o que começará com a segunda vinda. Sem Cristo, Israel não é nada. Com Cristo, Israel, na era do reino, será a maior nação sobre a face da terra. De fato, toda prosperidade para todo mundo será, porque Israel agora ocupa o seu justo lugar e posição. No significado do 17, lamberão o pó como a serpente, é uma imagem de derrota completa. Esta é a batalha do Armagedon e os resultados imediatos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus. Significa que os exércitos do anticristo e as nações do mundo serão impulsionados pelo terror para que reconheçam que Deus de Israel, por causa da demonstração do poder do Senhor Todo-Poderoso. A confiança de Israel em Deus. Ao receber a revelação dessa tremenda restauração, irmãos, Miqueias exclama que Deus há como tu. É uma pergunta. O Senhor perdoa, ele esquece. Sua ira justa se esfria rapidamente e ele se releita na misericórdia. Não há ninguém como ele e não haverá nunca ninguém como ele, irmãos. Ele voltará significa que ele teve compaixão antes, e isso muitas vezes e terá outras vezes. A frase sepultará as nossas iniquidades, na verdade, significa que ele literalmente pisará sobre nossas iniquidades. Nesse modo, nos resgatando totalmente das suas garras. E lançará nas profundezas do mar todos os nossos pecados. É o mais próximo da declaração muito citada a respeito de lançar os pecados no mar do esquecimento, para não serem lembrados jamais. Assim, a profecia, como a epístola aos Romanos, começa, irmãos, com a ira de Deus contra os pecados e termina com o perdão de Deus do pecado.
significado geral deste versículo é que Deus cumprirá plenamente as promessas feitas aos antepassados, as duas palavras que jurastes são a certeza dessa ação futura. Em outras palavras, o cumprimento dessa promessa está garantido. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus ele é tão misericordioso que ele lança o castigo ao povo, mas ao mesmo tempo ele busca por misericórdia, porque ele dá chance, irmãos, a todos os seus filhos. O que ele quer é mudança de hábito, é mudança de vida. As pessoas têm que aprender que nós precisamos buscar mais e mais a Deus. Quando se fala nessa frase, para que é mais verdadeiro, irmãos, é o versículo 6 do capítulo 7, que fala: porque o filho desonra ao pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem, irmãos, irmãs, são os da sua própria casa. Às vezes nós convivemos com um inimigo e não sabemos, mas Deus vê todas as coisas, Deus conhece todos nós, Deus sabe onde está alojada a maldade, Deus sabe onde haverá maldade, Deus sabe também onde existe a bondade. Nós não sabemos nada, nós não temos esse conhecimento, mas nós acreditamos que Deus pode fazer muito mais em nossas vidas. Apenas nós temos que aprender a crer na palavra de Deus e acreditar que tudo Ele pode em nossas vidas, irmãos. É acreditar que Deus pode tudo. Nós não somos nada sem Deus e Deus é tudo sem nós. Ele só espera de nós que nós possamos ser grato a tudo que Ele faz por nós, irmãos. Que se nós estamos hoje aqui ouvindo a palavra, acordando, vivendo, respirando, nós temos que agradecer a Deus. Eu vi uma mensagem um dia desses que falava para a gente começar a presumir sobre nossas vidas. E se nós acordássemos e não pudéssemos andar? E se nós acordássemos e não pudéssemos nos movimentar? Quantos por aí não têm como andar? Quantos por aí não conseguem mais falar? Quantos não conseguem ouvir, enxergar? Mas estão vivendo, estão sendo gratos a Deus por ter o respirar, irmãos. Então, que nós possamos ser gratos pelo pouco, que nós possamos ser gratos pelo que nós não temos, porque Deus sabe a hora certa de nós conquistarmos. E é com a bondade dele, é com a misericórdia dele que nós conquistamos tudo isso. Amém? Que vocês fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês e que no próximo leitura nós iremos entrar no livro de Naum, que fala sobre os atributos de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever nesse canal e que vocês possam se agraciar com a palavra de Deus. Amém?